Shakti Sundari Namastasye, 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 Namo Namastasye, 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 Namo Namaha. Kali Bhairavi Namastasye, 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 Namo Namaha. Mahalakshmi Vaishnavi Namastasye, 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 Namo Namaha. Saraswati Namastasye, 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 Namo Namaha. Durga Devi Shankari Namastasye, Namastasye, Namastasye.
Tasmai Namo Namaha. Uma Parvati Shive Namastasye Namo. Olá! Oi, gente, tudo bem? Que bom vocês aqui. 8h30 em ponto, eu adoro pontualidade. Parabéns para quem conseguiu estar aqui no momento certo. Quem está assistindo gravado, meu beijo. Que bom que você está aqui com a gente. Se você não pôde estar assistindo, tenho certeza que teve um bom motivo. Então, que a gente saiba fluir, fazer o que é melhor com o que a gente pode e sempre ter generosidade e carinho com todo mundo. Meu oi para o Fábio, para a Júlia, para a Marina, para a Vanderlane, para a Patrícia, todo mundo que está aqui. Estão conseguindo me ouvir? Estão me ouvindo direitinho? É importante sempre checar o áudio, porque a internet, vocês sabem, né, gente? Prega peças. Eu vou só pedir licença para colocar gravado. Eu quero pedir para quem puder dar um apoio no grupo, para quem não está conseguindo entrar, para eu não precisar desfocar do que eu estou aqui para fazer, porque eu sempre fico muito... vou botar só o microfone aqui, gente. Eu sempre fico muito disponível até o horário de entrar, né? Na hora de entrar, eu acho que a história é ficar aqui com vocês focada. Minhas boas-vindas a todos vocês. Quem puder ficar com o vídeo, eu agradeço, porque eu posso falar com pessoas, né? Não só com uma máquina. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho muito essencial. Tudo bom, Júlia? A Júlia botou o vídeo, adorei. A gente vai falar de um assunto essencial, que é a nossa conexão com o nosso eu superior, né? Porque a gente fala muito dessa coisa assim, eu superior e ego, e como que funciona esse discernimento. Eu acho extremamente importante a gente conseguir decodificar, entender um pouquinho mais de uma forma racional e de uma forma sensitiva o que é a conexão com o superior. Aqui todo mundo está vestindo um corpo, né? Cada um de vocês que eu olho, que eu bato meu olho aqui, que estou vendo, está vestindo um corpo. Esse corpo, ele é perecível, ele acaba em algum momento, e aí a gente, para quem acredita, né, como eu, fica e vai para outro momento, para outra etapa dessa jornada. Thaisa, que bom que você conseguiu entrar. E o que acontece? A hora que a gente olha sob esse olhar, né, e muita gente que vem para jornadas, para caminhos assim, passou por um período de vida onde era mais materialista, digamos assim, né? Tinha uma visão de vida muito mais, vamos fazer aqui, vamos acontecer aqui, em algum momento teve um despertar, né? Um momento que fala, poxa, eu preciso ver as coisas de um modo diferente, eu preciso enxergar as coisas com mais profundidade, eu preciso ver a vida de uma forma mais profunda. Pode ter sido por um acontecimento, né, um trauma, pode ter sido alguma coisa no trabalho que acontece, que faz você ver que não era bem por aí, pode ter sido um momento, eu conheci algumas pessoas extremamente bem-sucedidas que chegaram a um ponto que falaram, puxa, eu tive uma coach australiana, que eu fiz uma jornada com ela, tive uma experiência bem positiva com ela, e ela era super bem-sucedida, uma pilota, né? Ela pilotava avião e tudo na Austrália, e ela falou para mim assim, eu tô desesperada, porque eu fiz tudo para chegar onde todo mundo falou que tinha que chegar. E eu cheguei no fim do arco-íris e não tinha nada. Quer dizer, ela tinha alcançado tudo financeiramente que podia, estruturalmente, tinha alcançado o sonho de ter grana para viajar para onde ela quisesse, ter saúde, ter a casa que queria, ter tudo e um marido perfeito, toda uma estrutura e sentir um vazio enorme.
E aí a gente vê o quanto é importante a espiritualidade, né? O quanto é importante a profundidade, porque é aquela sensação de preenchimento interior que nada nos rouba. A gente pode estar rico, estar pobre, a gente pode estar em uma situação difícil ou fácil, mas em algum lugar essa certeza de que nós somos esse eu fortalecido ali dentro permanece. E, Thaisa, você precisa de alguma ajuda? Tá me ouvindo? Tá tentando resolver alguma coisa ali. Eu vou botar mudo, Cris, no seu, em todos aqui que não tiverem mudo, que é importante, a não ser quem tem bem silêncio, porque é sempre bom ficar. E o que acontece? Recentemente, eu tenho estudado muito sobre eu superior, ou seja, o seu eu real e o ego. E vamos conceituar aqui para poder tentar entender um pouquinho o que eu quero dizer com cada uma dessas coisas. O eu superior sendo o seu eu verdadeiro, que se percebe merecedor de amor, merecedor de todas as vitórias e abundância da vida, merecedor do bem, merecedor de alegria, merecedor de ter seus problemas resolvidos, de saúde, de abundância, de prosperidade, de felicidade, de leveza e paz. E o ego seria aquele eu que muitas vezes você considera sendo você mesmo, mas que na verdade não é. Que é aquele eu que sente, que vive dentro de uma crença, porque está tudo dentro da mente ali, de medo, de falta, de escassez, de não merecimento, de vitimação, de a vida está contra mim, de ataque, de mágoa, de culpa, de aprisionamento. E, ultimamente, isso tem se decodificado muito grandemente para mim. E, obviamente, que em uma conversa de 2 horas eu não vou conseguir passar tudo o que eu adquiri de conhecimento com relação a isso, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, vai poder solidificar muito melhor o entendimento para que você possa... Desculpa, gente. Para que você possa entender e fortalecer cada vez mais o seu eu superior e enfraquecer cada vez mais, por consequência, um eu falso. Por que é o eu falso? Porque é um eu que não te serve, ele está contra você. Todo mundo aqui já percebeu que muitas vezes o pensamento e o sentimento não estão alinhados com aquilo que dentro de você, alguma parte, sabe que existe. Todo mundo aqui sabe dentro de si que a hora que você pensa uma coisa negativa ou ruim, essa coisa é contra você. Né? A gente consegue perceber isso. Por mais que não esteja, não esteja naquele momento tão consciente, todos nós somos capazes de entender que, puxa vida, eu não estou ao meu lado. Eu tô pensando um pensamento negativo, aí você começa... Tá sem áudio, gente? Tá sem áudio? Não. Avisa a Vanderline aí, gente, que todo mundo tem acesso aqui. Não tá, querida. Entre e saia. Saia e entre de novo, né? Então, o que acontece? Por que é tão importante isso? Porque à medida que você desperta, qual que é o seu maior inimigo? É você mesmo. São todas aquelas coisas que você vivenciou e que te modificaram a sua experiência e todas aquelas coisas que você acredita e que moldam o seu mundo. Só que à medida que você vai despertando, você vai percebendo que a realidade não era exatamente aquilo que você via. Só que isso pode acontecer de uma forma aleatória, quer dizer, vão acontecendo coisas e você vai percebendo, nossa, agora entendi, agora entendi, agora entendi, agora entendi. Ou você pode entrar em uma série de conhecimentos, que é o que eu vou trazer um pouco aqui para você, para que muito mais conceitos da essência real de quem você é e de quem eu sou. E quando eu falo disso, eu falo da sua unicidade em relação também à sua imortalidade, quer dizer, tudo aquilo que é direito tanto seu quanto meu, e que a gente perde essa conexão a hora que começa a acreditar em coisas que são contra nós. E todos nós sabemos que é contra, porque o sentimento negativo ele é um indicativo de que você está indo contra a sua essência. Olha que simples. A hora que eu tenho um sentimento negativo,
ele vai ressoar de forma negativa, porque o seu eu superior está te mandando uma mensagem dizendo, opa, você está indo no caminho errado. Então está te gerando desconforto. Isso não é você. E todo esforço, quer dizer, o único esforço que deveria ser empenhado é em voltar para um ponto de sentimento positivo. Por quê? Não é ser, oh meu Deus, eu só vivo feliz. Não é isso. É perceber que esse sentimento negativo foi uma permissão sua de que algo diverso, diferente do seu poder, amor, alegria e paz completos, que são seus por direito, entrasse e invadisse e te fizesse acreditar que é você. Não está conseguindo, que pena. Vou falar só para ela aqui rapidinho, gente. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa usa o celular ou o computador. Aconteceu isso com o Marcelo, né? Que não conseguiu falar naquele dia. Ele estava usando uma coisa, depois trocou e saiu e funcionou. E às vezes acontece, mas agora já estamos aqui, né? Por isso que eu entro sempre um pouco antes, deixo ligado para esses problemas ficarem mais fáceis de resolver. Mas continuando, quando você começa a entender melhor como funciona o corpo e a emoção como sinalizadores da sua conexão ou desconexão com o seu eu verdadeiro, que está o tempo todo junto com você, que é quem você é, lembrando que esse aqui é um mundo mais denso, é um mundo de transformação, é um mundo onde você está aqui para aprender, e acaba que te traz, por conta disso, um contato muito constante com toda uma série de energias dissonantes daquilo que você gostaria de receber, né? Eu estou tentando aqui botar mudo em todo mundo que não está mudo para não dar problema de ver aqui. Acaba que você começa a entender que a sua energia, a sua emoção negativa, ou seja, o seu sentimento negativo que vem, ele vem como seu amigo e não como seu inimigo. Ele vem te sinalizando a sua desconexão, seu distanciamento daquilo. Que bom, Madelane, que bom que você conseguiu, tá vendo? Seu distanciamento daquilo que é seu por direito, que é estar em paz, estar em amor, estar em alegria, estar em força, estar em paz. Quem não tiver mudo, por favor, bota mudo, porque está trabalhando bastante quando alguém entra e não está mudo, tá, queridos? Só para avisar para vocês, porque depois, quando é gravado, fica tudo aparecendo. Então, tá começando a ficar claro para vocês? Ou ainda está confuso essa primeira parte de entender a emoção e o eu superior? Hein? Pessoas queridas, estão conseguindo me ouvir? Está começando a ficar claro? Então, o que acontece? Na hora que você começa a receber novos conhecimentos, você começa a abrir sua mente, mas precisa ainda do empenho constante e consciente para que você possa tornar isso realidade na sua vida. Porque um conceito, ele é apenas um conceito até que ele seja vivenciado. Mas quando eu trago algo que ressoa na sua essência e ressoa como verdadeiro, você sabe que é. Então, quando eu falo, eu sei que o eu superior de você está percebendo o quanto isso é real. Mas ainda tem um eu egocêntrico, ou seja, um falso eu que foi criado por tudo que você vivenciou até agora, por todos os seus medos, por todos os seus traumas, pela sua cultura, blá, 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 tudo que vocês acreditaram, você acreditou que era real e que precisa ser decodificado, precisa ser deixar aí. Precisa deixar aí e deixar aí com o menor apego possível. Porque nada disso vai te servir para nada, a verdade é essa. E muita coisa vai mudar quando você começa a entrar nessa essência. Relacionamentos mudam, realidades mudam, trabalhos mudam, corpo muda. Eu tive uma experiência essa semana, eu tenho feito exercício, tenho me cuidado e tal, mas não é isso, é coisa frequencial. Eu fui na casa de uma pessoa que eu sempre ia, que é o lugar onde eu faço unha, onde eu faço cabelo e tal. Fui até lá e a mãe da menina, ela sempre me conhece há mais de um ano que eu frequento lá e tal, assim, não sou de frequentar muito, mas de vez em quando eu vou lá. E ela ficou olhando a porta, eu falei, oi, tudo bem? E eu não estava longe, essa senhora não é cega nem nada. Oi, tudo bem, né? E ela ficou olhando para mim um tempão.
Aí eu entrei, fui, fiz minha unha e tal. Aí daqui a pouco, uma delas, porque elas são filhas dessas senhoras, as donas do lugar, elas chegaram para ela e falaram assim, olha, minha mãe estava me perguntando quem era aquela mulher tão bonita que ela viu. Aí ela falou assim, é a Sol? Falou, não, não é. Ela falou, é a Sol. Falou, nossa, mas como ela tá iluminada, como ela tá bonita, o que aconteceu com ela? E olha que quando eu comecei a frequentar, por isso que eu digo assim, não tenham medo do lugar onde você está, porque quando eu comecei a frequentar lá, eu estava num dos piores momentos da minha vida. Passei 7 meses de cama, super triste, super cheia de dores e buscando e tal. E os últimos meses eu tenho passado em muita alta frequência. Então, assim, tudo faz parte, tudo está compondo o seu eu. Se hoje eu estou aqui agora falando para você, eu passei por um monte de noite escura e trouxe vários conhecimentos de lá. Então, assim, tem gente que tem que tomar muito cuidado para não julgar esses momentos, porque a gente está em eterno aprendizado. E como que eu vi, por que eu contei essa história? Porque eu hoje sou uma outra pessoa. Eu sei que eu sou. Eu sinto isso, eu tenho certeza disso. Eu tenho o mesmo corpo, eu tenho a mesma realidade em algumas coisas, mas eu sei que a minha frequência se alterou. Ou seja, eu subi um degrau. Eu me transferi para uma outra realidade. E por conta dessa transferência, eu vivencio coisas diferentes. E pessoas que me conheciam eu tenho que ser apresentada de novo, digamos assim. Oi, tudo bem? Né? Essa semana nova eu. É bem por aí. E é muito importante o desapego, porque senão a gente cria um sofrimento imenso se agarrando a uma realidade que já foi, por medo da realidade que virá não ser condizente com aquilo que o seu medo nutre para você. Então, esse entendimento, eu vou falar um pouquinho mais sobre o entendimento do eu superior e do eu do ego, para que fique cada vez mais sólido, porque dentro de mim é óbvio que isso é muito nítido, muito claro, mas eu quero que você ouça com a sua alma, quero que você ouça com o seu coração, quero que você abra agora, porque cada rosto que está aqui é só um momento no tempo. Vocês são seres espirituais em experiências passageiras terrenas, assim como eu. O momento de agora, né, essa permissão de estar vivo, tem um motivo. Você só está... Porque, assim, quando eu falo permissão de estar vivo, gente, pensa, você não precisa fazer nada, seu coração está bombeando sangue o tempo inteiro, seu cérebro está fazendo um monte de conexão, suas células estão sendo renovadas, seus olhos estão conseguindo decodificar informação, sua fala, seu ouvido, todas as funções orgânicas que mantêm o seu corpo ligado ao seu espírito são extremamente mágicas, você não precisa fazer esforço algum e está ali acontecendo, mas um sopro isso pode mudar. E esse sopro, ele acontece no momento que você tem que emergir no plano não físico, que é simplesmente uma transição, nada mais do que isso, não tem nada mais do que isso. Não existe morte, existe vida, vida, vida. A gente apenas transita entre estágios, né? E perceber também que não existe morte é outro lugar que vai saindo do medo. Por que essa jornada fala do medo e da dor? Porque o medo e a dor, eles são sentimentos que te aprisionam em ilusões. Ainda que a dor física seja muito real em vários momentos, ainda que a dor emocional seja algo que toma dimensões sufocantes, quando a gente vai decodificando e olhando isso sob o olhar de Deus e clareando isso, tem muito mais a ver com a projeção do que a gente acha que ou deveria estar acontecendo, ou deveriam ter feito, ou que deveria acontecer e que ainda não aconteceu, por isso o medo também. Faz sentido? Né? Por exemplo, se eu me machuquei e estou num momento difícil fisicamente. Eu não devia, não gostaria, não queria, Deus, isso e aquilo. Ou seja, o que eu projeto que deveria estar acontecendo seria melhor do que o que é. Então, eu crio dor e sofrimento. Eu me aprisiono. Porque se está acontecendo, é porque é o melhor que tem para acontecer. Dentro do seu conhecimento, da sua experiência, da sua necessidade de crescimento. Ou então é o projeto que o outro deveria ter dito, feito ou agido de outra forma. Né? Alguém vem e nos machuca. Né? A gente traduz o que o outro fez como nos machucando.
Mas eu vou criar dor e sofrimento porque uma parte de mim está sendo ferida porque eu gostaria que o outro tivesse dito ou feito algo diferente do que o outro disse ou fez. E eu acredito que se o outro fizesse ou dissesse algo diferente daquilo, seria melhor para mim. Então eu crio um ponto de sofrimento, crio a mágoa e crio a dor. Quando, na verdade, provavelmente o outro, quando age, faz alguma coisa, muito raramente isso não acontece, mas geralmente qualquer pessoa que diz ou faz alguma coisa pensou muito antes de fazer. Ou então agiu no impulso do sufoco, tipo, já estava muito aprisionado aquele sentimento e botou para fora. O que acontece com o outro acontece com você. É a mesma coisa. E aí criamos a dor e o sofrimento porque a gente acredita que o outro deveria ter feito ou agido de uma forma diferente do que fez. E aí tem a outra situação que é a projeção do que a gente não quer que aconteça, né? Que é o medo e a dor se aprisionando num casamento que não serve mais, num trabalho que tá causando todo esse aprisionamento, porque eu tenho medo, minha projeção de que o que vai acontecer vai ser muito ruim, muito difícil, eu não vou dar conta, sendo que nem aconteceu ainda. E essa projeção vai criando a nossa realidade. Então, são as situações que nos trazem as sensações de medo e de dor, né? Alguém aqui discorda, quer acrescentar alguma coisa? Tudo certo? Então, quer falar alguma coisa, Márcia? Pode dizer, querida. Peraí, deixa eu tirar o mudo aqui. Tirar o mudo. Não tá indo. Clica no seu aí. Isso, pode falar. Oi. Diga, querida. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Então, Sol, eu te ouvindo, né, me veio uma sensação, porque eu demorei para fazer a minha história. Eu senti que foi meio que assim, o que eu vou encontrar? E você falando isso me tocou justamente num ponto, eu não terminei ainda, acho que vou fazer um livro. Adorei. Que veio a sensação, eu até anotei aqui, porque parece que eu sinto o tempo inteiro esperar a permissão de alguém para fazer algo. E eu vejo pessoas ao meu redor dizendo assim, você não serve para ser líder, você serve para ser liderada. E por um lado, eu não sinto isso, assim, sabe, eu quero me libertar de tudo isso. Então, eu fico com aquela sensação de sempre estar esperando alguém dizer assim, pode ir, pode fazer. Você está associando isso ao medo e à dor e ao sofrimento causado pelo que você acabou criando como uma realidade para você, né? E que sozinha eu não vou, no sentido de ação. Alguém precisa pegar na minha mão e falar, vamos lá, que eu te levo. Entendi. Porque justamente esse medo aí paralisa em vários aspectos da vida. Porque, assim, vem o novo, aí eu fico na mente, e se? E se? Então, o e se? Então, fica aqui que tá mais gostosinho. E aí eu não tenho ninguém para acompanhar na jornada, porque nem sempre o meu sonho é o mesmo sonho do outro, né? E aí a gente não compartilha das mesmas ideias. Aí é aquela sensação congelante. Você falou de uma de coisa não muito saindo, importante. ciclo se repetindo, a mesma lição batendo à sua porta. Sim. E vem a dor. Exatamente. E é tão interessante, obrigada, viu, Márcia? Vou compartilhar sobre isso. É tão interessante porque existe um engano que é se eu fizer algo que é mais alinhado, porque a gente foi muito treinado a uma bondade complacente,
A gente é muito treinado a sucumbir, né? A gente aprende isso na infância, depois aprende isso na escola, depois aprende isso no emprego. Então, é sempre algo que te oprime, de uma certa forma. Mas, ao mesmo tempo, mascarado com a ideia de não, você está sendo bom, se você cede, se você é condescendente e tal. Só que esse ceder, que todo mundo precisa em ceder só o tempo inteiro, ele só é real quando você não está se desrespeitando ou se ferindo. Só que como esse discernimento do eu superior e do ego, quer dizer, sendo o ego esse eu que é bonzinho, que é legal, que agrada, que faz o que o outro quer, é muito diferente do eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, faço o que é bom, faço o que é certo. Mas eu me respeito e me amo. Porque só assim eu posso te respeitar e me amar, e te amar. Essa linha tênue, ela cria muita dor. Mas muita dor. Ela gera o agir por agradar e não o agradar como uma ação genuína. Ela gera muito sufoco de emoções por não falar aquilo que, de repente, a gente gostaria de expressar. Ela gera dificuldade de expressar, porque a hora que você vai falar já é um vômito, né? Já é aquela coisa que é um ataque, porque, na verdade, você está sendo ferido, mesmo que o outro não tenha intenção, é uma permissão que você dá. E aí a gente vive numa sociedade que vive se ferindo, né? É um ferindo o outro, um devolvendo para o outro, um se magoando com o outro e vira aquela meleca. Aquele angu de caroço, vamos dizer. Sendo bem um angu de caroço, né? Que eu nem sei o que é um angu de caroço, mas a expressão é válida. Né? E é importante a gente olhar para isso tudo com os olhos de amor, porque a gente está coabitando, não é por acaso que nós aqui... Eu gosto muito de lembrar disso, porque dá uma dimensão muito milagrosa para certas coisas, né? Falei numa live, falei algumas coisas no Instagram, que tem bilhões de pessoas, e de repente... Algumas pessoas ao redor do mundo, inclusive, se conectam àquilo que eu disse, e algumas pessoas estão vivas no mesmo momento do tempo e espaço que eu estou, vivendo nessa existência terrena, e a gente está aqui agora adquirindo conhecimento juntos, porque é uma troca, não é uma mão única, é uma troca. Eu acredito muito em que vocês todos são seres extremamente poderosos, iluminados, cheios de poder, cheios de potencial, cheios de capacidade, e eu apenas estou servindo de instrumento aqui para trazer alguma coisa que está apenas lembrando vocês do que vocês já sabem, e tornando isso mais vivo ainda. E a hora que eu me coloco nesse lugar, eu não crio dependência, eu crio ligação, conexão, mas não dependência, que não tem o menor interesse nisso, isso já é uma era que já passou. Se alguém ainda está nessa era, realmente está enganado. E a gente está realmente num momento de empoderamento. E quando a gente fala de empoderamento, a primeira palavra que vem é amor. E amor, ele pode ser muito facilmente sentido como alegria e plenitude. Quando esse transbordamento de felicidade, a Cristina teve essa experiência recentemente, compartilhou a gente um vídeo, obrigada, viu? Pela sua coragem, pela sua expressão, todo mundo aqui que compartilhou vídeo, que compartilhou áudio, foi muito lindo. A gente viu assim que em uma experiência de conjunto a gente já teve uma mudança grande, saltos, e é só o começo, sempre é só o começo, a gente está sempre aprendendo, sempre crescendo, e a gente precisa manter esse olhar da criança, sabe? Esse olhar sempre deslumbrado diante da vida, sempre encantado com relação a tudo que está acontecendo. E a gente fez o exercício da história, quer dizer, que história eu conto para mim mesmo sobre mim mesmo? Essa história não é você. Foram os elementos que você escolheu coletar para dizer isso sou eu. Mas se você olhar de muitos outros ângulos, caramba, tem muito mais ali. Tem muito mais ali. Se você pegar a lupa do amor, então... Aí que você vai ver, nossa, com isso eu aprendi a ser forte, com isso eu aprendi a perdoar, com isso eu aprendi a entender o outro, com isso eu aprendi... Nossa, é tanto aprendizado. E aí você começa a entrar no conhecimento que Deus tem para você.
Nada pode nos ferir, nada. Isso é um mero engano. E se a gente acredita em reencarnação, então aí é que é mais sério ainda, porque quer dizer, talvez você esteja aí trazendo alguma coisa que você precisa passar para limpar algo, agradece. Agradece, você não tem noção da dimensão toda. Mas existem formas práticas de conseguir entender como que essa conexão funciona. Isso são coisas que eu vou trazer para vocês o tempo todo. Mais um pouco codificando e clareando a questão do ego e do eu superior, né? Sendo novamente o ego aquele eu que nós criamos, aquele eu que a gente cria para a sociedade nos aceitar, para o outro nos aceitar, para que a gente mesmo passe a tentar ser aceitável para nós, porque ao longo dos anos as experiências que nos marcam podem nos criar a sensação de que não fomos amados, não fomos aceitos, não fomos validados, então cria toda uma maneira ludibriosa de tentar ser aceito, que na verdade só serve para nos sentir ainda mais vazio, porque se eu coloco o meu falso eu para jogo, o meu verdadeiro eu parece insuficiente. Então, por isso que a gente se sente cada vez mais enfraquecido quando está distante da essência. Porque na sua essência, mesmo que você não agrade, você está seguro de que fez o que era melhor com o que você podia. Porque não é agradar que é importante, mas sim expressar de uma forma que seja honrada, honrosa consigo. Que aí sim você pode agradar de verdade, ou então o outro pode discordar e tudo bem. Mas é em amor, né? É outro ponto de luz, assim. E aí você acessa a sua luz interior. Que é essa unicidade, que é essa expressão do seu ser, que está sempre crescendo. Não é aquela coisa imutável, nossa, eu agora estou aqui, pronto, meu eu é mágico, milagroso, eu não preciso mudar nada. Não, a gente está em constante evolução. Eu, você e todo mundo, a gente está sempre evoluindo, tirando camadas, véus de ilusões e se tornando cada vez melhor através disso. E nesse entendimento do eu superior, do eu espiritual, existe uma bússola muito nítida que é a intuição, né? E a intuição, ela é essa voz que fala através da emoção, né? Ela não fala tanto através do ouvido, às vezes fala através do ouvido, às vezes é uma voz nítida, mas rarissimamente é. Geralmente é uma sensação que o corpo reage e que normalmente ignoramos. É ou não é? Aquela coisa, não, deixa eu falar. E lá vai você para mais uma furada. Para mais um tapa na cara, mais um engano, mais um sofrimento, mais uma memória negativa, lá vai. Mas tudo bem, a gente aprende com isso também. Mas a intuição funciona da seguinte maneira, tá? Eu quero trazer para vocês um conceito extremamente interessante, que é o seguinte. O seu eu superior, ele é conectado com a consciência maior, né? Que é a fonte de todo conhecimento, de todo amor, de toda a sabedoria, que, em acordo, você chegou nesse plano e vai executar tudo que você tem que executar aqui, né? Crescer, aprender, ensinar, compartilhar e tornar melhor a sua vida e a do planeta. Esse eu superior, o seu eu superior, ele não está sozinho. Ele está amparado por um monte de forças espirituais que está ali te cuidando, te orientando, te nutrindo e trazendo informação para você. E isso vai chegar para você através da bússola da emoção, da intuição e da mediunidade. Para quem tem mediunidade, né, ativa, consegue perceber, consegue ver, consegue ouvir. Eu, como tenho muita mediunidade, já ouvi várias vezes, já vi várias vezes, mas quem não tem vai ser através da emoção. Então, vai vir através do eu superior, né, em conexão aqui com a mente. Essa força vai vir para o coração, que é a nossa bússola. A bússola vai te sinalizar quão distante, quão próximo você está da sua essência através da sensação, ruim ou boa. Isso vale para tudo. E isso vale para o cotidiano, né? Eu estou vivendo aqui e estou sentindo mal, quer dizer, você está distante do seu eu superior. É só uma bússola. Se você conseguir entender isso, você entendeu tudo.
Então, peraí, como que eu volto? Deixa eu buscar qualquer coisa que faça eu me sentir bem aqui. Qualquer coisa, um pensamento, uma ação, algum hábito, um banho, sair lá fora, abraçar a árvore, dar um abraço em alguém, beber uma água, tomar sabe, qualquer coisa que você possa voltar para um pouco mais de alívio de sentimento. Para que você volte a sua bússola para o lugar certo, que ali ela sintoniza e consegue entender tudo. Aí, a emoção, o que ela vai fazer? Ela vai criar uma ressonância para que você possa ter alguma informação que o cérebro do corpo físico vai decodificar em ação. Porque estar encarnado, estar no corpo físico, te remete à necessidade de agir. Aí você vai ter um impulso de uma ação, que às vezes não tem nada a ver com o que você está fazendo, mas que tem exatamente o próximo passo necessário para aquilo que você já determinou no seu eu superior que tem que acontecer. Por isso que é muito importante não se prender às coisas, não ser tão, sabe, preto no branco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, o que você vai fazer? Você vai seguir esse impulso da melhor forma que você conseguir. O que significa isso? Se você tem, por exemplo, um impulso para trabalhar numa coisa diferente do que você está trabalhando, que trabalhar é apenas um cenário de expressão da criatividade, de contato com pessoas, e que nem sempre é o lugar definitivo que você vai estar, mas o impulso está para aquilo, por exemplo. E normalmente você sente isso forte, né? Nossa, que vontade, nossa, aí começa a aparecer um monte de coisa sobre aquilo, um monte de informação começa a aparecer, e aquilo começa a ficar vivo no seu campo. Ali é o seu eu superior te trazendo o próximo passo. Aí você vai seguir sua paixão, quer dizer, seguir o impulso, seguir aquela emoção positiva que não tem medo, que não tem aprisionamento, que não tem culpa, que não tem controle, é apenas seguir. Da melhor forma que você conseguir, ou seja, com o conhecimento que você tem, né? Às vezes você vai codificar na mente, não, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, não. Se aquela intuição veio, é com o conhecimento que você tem. E a terceira coisa, que é a mais difícil, que é sem insistência no resultado. Porque o resultado, querer o resultado, querer controlar, só a mente do ego faz isso. A mente criativa, ela jamais quer controlar, ela sabe que está tudo no controle maior. Que existe algo muito maior que você que sabe, que está na orquestra, você precisa sentar na cadeira e relaxar. E fazer só o que te cabe. E esse looping, quer dizer, você vai receber a intuição, a emoção vai para o coração, vai decodificar em ação, você vai seguir esse impulso da melhor forma que você pode e sem insistência no resultado, ele vai criando uma conexão extremamente forte com o seu superior ao ponto de você ser capaz de realizar milagres. Verdadeiros milagres. E a sua vida se torna uma aventura. Ela não é mais uma coisa estagnada, cansativa, chata, etc., pesada. E ainda que nesse componente exista a necessidade de você cuidar da sua vida, de você cuidar do filho, da filha que você tem, de cuidar da pessoa que está do seu lado, né? Às vezes, naquela realidade, tem uma pessoa idosa que você precisa cuidar, tem mil situações ali. Ainda assim é possível entrar nesse grau de conexão. Ainda assim é possível. Mas você precisa primeiro começar a acreditar. A acreditar, sair da ilusão. Sair desse sonho acordado que você está. E ir para um mundo onde você realmente exerce a sua função real aqui. Que muitas vezes não tem nada a ver com o que você está fazendo, por isso você está deprimido, por isso você está triste, por isso você está oprimido, por isso você está angustiado, por isso você está se sentindo super aprisionado, amedrontado. Porque, claro, você está distante da sua essência, a sua essência está te chamando, está te gritando. É a única maneira. Porque o que acontece? A hora que vem a intuição do eu superior e você chega no coração, a emoção vem e você contrai, ela vai para o cérebro, você vai achar um monte de motivos, aí volta para o coração, porque a intuição é muito forte, aí vai para o cérebro, aí volta para o coração, aí o que acontece?
cria doença. A doença é o último estágio do você não ouvir. E aí a gente sabe muito bem da somatização das doenças, né? Vocês aqui já devem ter algum conhecimento quanto a isso, né? Do quanto a metafísica da doença, tem tudo a ver com as emoções. E esse ciclo, esse looping, né? Que é o looping de fazer a sua energia criativa fluir, existe uma maneira muito fácil de entender isso. Como é que funciona? Por exemplo, digamos que você está num momento difícil, né? Digamos que você já está naquela bolha difícil, quer dizer, distante da sua essência, do eu superior, e aí você começa o processo de pedir, né? A gente faz isso. Deus, por favor, sabe? Nossa, eu preciso de uma luz, eu preciso de solução, o que eu vou fazer, como é que vai ser? Então você começa a pedir. Na hora que você começa a pedir, toda uma orquestra energética e espiritual começa a acontecer. Porque no processo de criação do pensamento, se você segura um pensamento por 17 segundos, ele já começa a ganhar força. E se você tem uma crença foi um pensamento que você continuou pensando e pensando e pensando até você tornar ele realidade para você. E aí, esse pensamento ele vai ganhando forma, então quer dizer, você pede, o universo começa a se organizar para poder trazer essa informação para você, todo aquele componente para que aquilo possa acontecer, né? E o pedir geralmente tem a ver o quê? Deixa eu sair do medo e ir para o amor, né? É esse o pedido na essência. Eu estou na dor e no medo, eu quero, por favor, me leva na direção da alegria e da leveza e da paz, né? Porque o seu espírito, a sua essência, o seu eu superior sabe que existe esse lugar, senão você nem pediria. Algo em você sabe que existe esse lugar de alegria, você já esteve lá algumas vezes. Um lugar de plenitude, um lugar de leveza, um lugar de paz. Então a gente fica sendo chamado o tempo todo a esse lugar. E aí você começa a pedir. Ali o universo começa a responder. O universo começa a responder, ele vai trazendo componente de resposta para você. E aí você tem que se tornar um componente cooperativo. O que é um componente cooperativo? Você não pode duvidar. Porque a hora que você começa a entrar em dúvida, em medo, em questionamento, você começa a criar energias dissonantes daquilo que você pediu. Aí eu estou falando de força da cocriação, tá? Um pouquinho aqui. E a gente vai falar isso muito mais lá para frente. Mas só para vocês terem um pouquinho de noção, porque é sempre bom, no próximo encontro mesmo, vai ser eu atraio o que quero, que eu vou falar exatamente disso. Mas só para vocês terem um breve overview, né? Uma visão superficial disso. Aí você tem que se tornar um componente cooperativo. Se você se torna um componente cooperativo, você começa a ter manifestações na realidade, que são os saltos quânticos, são os milagres, são os sinais verdes, né? Os números iguais, que são os animais que aparecem milagrosamente, os sinais do universo que está falando assim, nossa, estou no caminho certo. Quem aqui já teve esses sinais, né? Todo mundo aqui já experimentou momentos de alinhamento que fala, meu Deus do céu, o que é isso que eu estou vendo? Toda hora eu estou vendo isso, toda hora eu estou sentindo isso, toda hora está me aparecendo isso. E isso nada mais é do que o seu eu superior falando, olha, continua, é nesse caminho aqui, continua, estamos juntos. As forças superiores estão te mandando sinais para falar para você continuar. E aí o seu próximo passo com essas manifestações é se tornar cada vez mais mestre nesse modo receptivo, ou seja, se ficar bem é mais importante do que as circunstâncias. Porque as circunstâncias elas são perfeitas para a sua evolução. Você é que vai julgá-las se são boas ou ruins. E nesse julgamento você se distancia da sua essência. Nós todos fazemos isso o tempo todo. Não tem problema, a questão é aprender cada vez mais rápido. E aí você tem a última etapa, que seria nunca ficar chateado quando você precisar pedir de novo. Porque vai ter um momento que você vai falar assim, nossa, saí total da sintonia agora, não fodeu. Eita, lá, deixa eu pedir tudo de novo, vamos lá, deixa eu pegar o caderninho, deixa eu começar, que vergonha. Né? E aí você entra
novamente no pedir, mas aí de uma forma refinada, porque a vida vai sempre te trazer contraste. Vai sempre te trazer, às vezes, uma coisa muito negativa para você falar, peraí, para jogar um impulso para esse lugar positivo. E às vezes a vida precisa te sacudir mesmo, de um negócio radical. Porque é o momento de você fazer a transição, a mudança, e você não tá se tocando. E aí pega assim, blau, dá uma rasteirona, você vai, meu filho? Porque na verdade, a Cristina ali, tipo, opa! Acho que sou eu. E a gente já tomou tombão, né, gente? Eu já tomei uns tombão aí, não sei vocês, mas eu, nossa, já tomei um bando de tombo. E não deixo de tomar ainda não, continuo tomando os tombos da vida. A diferença é que agora eu sinto que eu tenho mais condição de reagir de uma forma mais coerente com a minha essência, com menos desrespeito comigo, com mais consciência de que eu não posso agradar todo mundo, de que eu nem devo, porque a hora que eu faço isso, eu roubo do outro a autorresponsabilidade do outro. Eu digo ao outro, você pode fazer o que você quer comigo. Isso é errado, porque eu vou cobrar, porque a gente cobra com juros. Aquilo que a gente arrancou da nossa essência, a gente não deu, a gente trocou. A gente entregou lá para que a gente quer outra coisa de volta, e geralmente a gente quer mais. Porque na nossa viagem humana, a gente projeta um monte de loucura. A hora que você só dá o que transborda, meu querido e minha querida, aí é outro negócio. Aí você não quer nada de volta, você só quer dar. Você só quer entregar, você só quer ser bom, você só quer ser generoso. E a gente tem dentro de nós esse ponto. Mas primeiro a gente precisa se preencher. Primeiro a gente precisa se alinhar. Primeiro a gente precisa se conectar. Primeiro a gente precisa perdoar. E quando eu falo de perdoar, o perdão sendo a chave disso tudo. Porque o perdão, ele vem a ser o perdoar e se perdoar. Porque muitas vezes é o se perdoar. Se perdoar por você ter feito a projeção no outro. Se perdoar por você ter aberto mão de sua conexão. Se perdoar por você permitir que as coisas tenham tomado esse rumo. E aí é muito mais fácil perdoar o outro. Né? Faz algum sentido, gente? Todo mundo silenciosinho, quietinho, reflexivo. Existe esse lugar, eu gosto de falar que existe esse lugar, e Abraham Hicks, que eu sigo muito Abraham Hicks, se vocês não conhecem, quem fala inglês vale muito a pena, mas é uma linguagem mais profunda de energia não física, é canalizado, né? Eles falam muito do Vortex, e eu gosto de falar do palco que é para você. O que é isso? Existe um lugar, um ponto de máxima energia que todos nós já estivemos, que é uma mistura de êxtase, entusiasmo e paz ao mesmo tempo, e amor, onde você consegue enxergar tudo e sentir tudo e ter clareza de tudo, que é o lugar que está reservado para você. É como se você estivesse pisando fora disso o tempo inteiro. E aquele lugar está lá, te esperando. Cheio de alegria, cheio de paz, cheio de leveza, um lugar onde é tudo lindo, tudo bom, tudo belo, tudo aconchegante. Esse lugar de intimidade com a sua essência, não é intimidade com o eu que você criou, com a sua essência. É o único lugar que você pode ter intimidade com você. E aí você está ali do lado. Mas à medida que você vai se aproximando daquele lugar, você vai se sentindo cada vez mais à vontade, cada vez mais aceito, principalmente por você mesmo, né? Que é a primeira pessoa que tem que se aceitar, é você. Entrando no amor real por você, independente de externo, independente de corpo, de forma, do que for, porque isso tudo a gente molda. A gente pode fazer o que quiser com esse corpo em termos de moldar. A gente pode deixar ele magro, deixar ele gordo, deixar ele louro, deixar ele moreno, deixar ele careca, deixar ele com cabelo. A gente pode fazer o que quiser aqui. Mas que expresse a nossa essência, que expresse a nossa unicidade, que a gente esteja dentro desse lugar onde o que eu expresse esteja de acordo com aquilo que eu realmente sou. E a partir daí, quem for dizer sim ou não para você, disse sim ou não de verdade. E aí você respeita, porque você não precisa daquele amor, você se ama. É bom ter o amor do outro, mas não é preciso exatamente. É bom ser aceito dentro do seu lugar de trabalho, mas você não precisa exatamente. De repente tem um outro lugar que você se encaixe melhor. E aí você se molda na direção desse amor, não por aprovação, mas por encaixe.
Não por aprovação, mas por encaixe. Porque faz mais sentido para sua essência. Ali você vai estar se machucando menos. E aí você vai criando intimidade com essa certeza de que a emoção negativa é apenas você escolhendo estar distante da sua essência, e a emoção positiva é você escolhendo estar próximo da sua essência. E o seu eu superior é, nesse sentido, o único eu que você pode ser, porque o resto tudo é ilusão. E por ser ilusão, precisa te machucar para você abrir mão e deixar ir. Entende? Simplesmente não existe. E por isso machuca tanto. Porque você tenta se agarrar em algo que só te faz se sentir mais inseguro, mais amedrontado. Eu quero abrir para perguntas e respostas, para a gente conversar um pouquinho. Quem gostaria de falar primeiro? Júlia? Deixa eu tirar aqui. Você falou... Oi, querida. Oi. Tudo bom? Veio muita luz em mim agora, quando você falou essa última parte, porque eu estava escrevendo a carta um pouco antes da aula, né? Aí eu fiz, até quando a Márcia falou, eu fiquei um pouco assim também, que tem a parte que eu estava agradecendo, eu não terminei, né? Mas a parte de reescrever, né? Aí uma parte que realmente estava me doendo era a parte de relacionamentos, porque eu assim, tive um problema assim, com bullying quando eu era pequena e assim, durante a minha fase assim, adolescência e tal, eu nunca não tinha relacionamento, né? Assim, eu comecei a namorar assim mais 20 anos só, né? Aí eu demorei assim. Mas eu sempre tive problema assim de frustração com os meninos e aí essa parte eu sempre eu tenho um modelo assim de relacionamento perfeito na minha cabeça que é uma coisa que me machuca bastante, sabe? Porque quando eu tenho uma coisa assim que sai do que eu acho que deveria ser, aí causa muita dor, né? Aí eu tô refletindo sobre isso. Você falou sobre não se moldar, né? Mas por aprovação, mas sim por encaixe, né? Essa parte, assim, pra mim ainda é difícil, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar, assim, entendeu? Legal mesmo. Ai, que bom que você falou desse assunto, porque esse assunto ele reflete o lugar onde a gente mais quer se sentir aceito, né? Que é nos relacionamentos íntimos, que é onde a gente abre a nossa alma, abre o nosso corpo, permite ser tocado, ser beijado, ser aceito, ser vulnerável. Mas é muito importante perceber que você só vai enxergar o outro de verdade quando você se enxergar. Sim. Porque senão o outro vai ser sempre uma projeção, e aí o outro vai fugir. Quando o outro fugir, que bom que ele fugiu. Porque ninguém deve tentar se encaixar na projeção que você fez para aquela pessoa. Isso machuca, isso aprisiona. Uhum. Então, a questão do se amar é um caminho que pode ser longo, pode ser curto, não importa. Mas se você não fizer esse caminho, você não vai conseguir se sentir amada, entende? E aí você vai criar todo tipo de coisa para aplacar esse medo, para te fazer se sentir melhor desse medo. E aí você vai acabar sufocando o outro foge. Porque, na verdade, você não está conseguindo também se amar. Então, o outro percebe isso também. É engraçado que isso que você falou, assim, eu percebo que eu sou igual a minha mãe nesse aspecto. Que a minha mãe, assim, ela é casada com meu pai, eles têm problema de relacionamento, assim, desde que era pequena, né? E o problema deles é bem grave. Assim, hoje em dia está melhorando muito, só que, assim, brigam muito no dia a dia por besteira, sabe? E a minha mãe, ela tem esse negócio também de ter uma visão assim, de relacionamento, tem que ser daquele jeito, e meu pai, quando ele foge daquilo, aí começam as brigas muito pela conduta dele, né? E eu tô percebendo que eu tô projetando isso em mim, aí eu fico, caramba, eu tô que nem mas é complicado lidar com isso, assim. Todos nós fazemos isso. E a gente precisa lembrar que se a gente tem o pai e a mãe que a gente tem, é o melhor para nós. Mas, ao mesmo tempo, não tem forma mais maravilhosa de honrar a sua família, a sua ancestralidade, do que fazer melhor do que ela. Você pode ter certeza que ela já fez melhor do que a mãe dela. Ela já evoluiu. Agora é sua vez de evoluir. É sua vez de quebrar isso, de romper barreiras. A gente vem na geração depois de alguém para auxiliar toda essa ancestralidade a vencer através de você.
Isso é muito... Você já fez constelação familiar? Eu fiz uma vez, só uma sessão. Aqui, assim, próximo, né? Foi bem confusa a sessão que eu fiz, porque assim, eu não sabia exatamente o ponto de dizer, eu comecei a falar um monte de problemas pro consultor, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu vou criar duas situações, né? Assim, ele disse que ele disse para escolher duas pessoas as situações da minha vida, né? Aí quando ele colocou lá, assim, antes da constelação, ele falou muita coisa que me ajudou muito, assim, sobre, tanto com relação à minha mãe e meu pai, porque do problema de distanciamento com eles, sabe? Porque eu fui a primeira filha deles, só que assim, foi assim, eu não fui planejada, né? E quando eles estavam tendo vários problemas com a família do meu pai mesmo, eles se mudaram para Brasília, que eu tô em Fortaleza agora, né? Mas eles mudaram quando eu era pequena, na verdade, antes de eu nascer. Aí eles tiveram problema financeiro, eles começaram a procurar muito melhorar profissionalmente. E assim, eu cresci assim meio que sem ter tanto afeto deles, eu não sentia muito isso, sabe? Assim, de eles estavam sempre preocupados com fazer as coisas e eu era meio assim distante, né? E aí isso, assim, socialmente isso teve uma repercussão, assim, eu ser meio isolada, assim, no dia a dia, eu sempre fui meio fechada para mim mesma. Aí, nossa, acho que agora eu me perdi um pouco no raciocínio. Assim, agora, no constelador, falei isso pro constelador e ele trabalhou também essa questão de distanciamento, que ele falou que se ele colocasse os personagens mesmo, o meu personificar meu pai e minha mãe ali, talvez não ia dar tanto certo, assim, ele preferiu colocar situações e ali, assim, dentro das situações eu conseguia ver meu pai e minha mãe em alguns momentos, mas foi meio, assim, confuso, Uhum. mas ajudou, assim, não sei. É porque a constelação ela te dá um pouco essa sensação, né, da ancestralidade e tal. É muito bacana. Quem não fez, eu aconselho. Uhum. O caminho acaba sendo um só, mas as respostas podem ser várias, né? Uhum. O relacionamento de você com seus pais, né, o que você observou com seus pais, vai te servir para você entender o que você vai repetir ou o que você não vai repetir. Sim. E a partir do momento que você tem essa clareza, isso eu não quero repetir, você precisa escolher um outro caminho. Uhum. E aí você precisa construir esse outro caminho. Mas também não é tão difícil construir outro caminho. Se ele é algo na intenção de você ser mais feliz, mais realizada, fazer melhor do que eles fizeram e perdoá-los pelo que eles não conseguiram fazer, e se perdoar por projetar neles algo que eles também não conseguem fazer, Uhum. aí sim você consegue encontrar uma libertação para realmente construir um novo caminho. Porque amar e ser amado é muito bom. E você Verdade. merece. Uhum. Obrigada. Você também. Obrigada a você. Quem mais quer dizer alguma coisa? Vamos lá. Cristina, vamos lá, querida. Só, Oi. olá. Não, desculpem a voz, que eu tô num gripão. Acho que botar tudo isso pra fora, o meu corpo internalizou que era pra botar também. Então, Que bom, tá fazendo uma catarse aí, gosto. a respeito disso que a gente estava falando do perdão e da nossa família, da gente conseguir perdoar, uma coisa que eu consegui enxergar com toda essa história da carta e da minha história de vida e que eu acho que isso facilita muito esse caminho do perdão para os nossos pais e para a gente também, é fazer o exercício de pensar quem tu seria se eles tivessem sido tudo aquilo que tu queria que eles fossem. E eu comecei a pensar nisso, assim, e apesar de eu ter muitas coisas que eu ainda quero mudar hoje em dia, eu acho que eu sou quem eu sou e eu sou a mulher que eu me tornei muito em função dos erros né, e da falta de amor, das coisas que, enfim, que não deram certo na minha infância. Então, acho que é importante a gente honrar também quem a gente se tornou nessa caminhada, assim, e eu acho que isso pode facilitar o perdão, porque a partir do momento que tu reconhece que tu é hoje tudo que tu é,
independente de coisas boas ou ruins, mas que toda essa tua história, tudo que tu construiu até aqui, de bom e de ruim, toda essa tua bagagem, toda essa tua essência, é também por causa dos teus pais, é por causa da tua história, por causa da tua ancestralidade. Então, de repente, mudar a forma de ver isso, sabe? Tentar, de repente, não focar tanto só no que aconteceu de ruim, mas o quanto essas coisas ruins foram boas para te transformar na pessoa que tu é, em essência, na pessoa que tu é, para não repetir as coisas ruins, né? Então, acho que é um jeito só de tentar ver as coisas de uma forma diferente, que talvez possa facilitar esse caminho do perdão. Sim. Eu me lembro, assim, compartilhando uma coisa bem pessoal, eu me lembro que eu fazia esses exercícios, né, até o que você está sugerindo, e eu falava, bosta nenhuma, não deviam ter agido bem melhor e pronto, acabou. Caraca, pra que fez essa porcaria com a minha vida? Eu tô aqui tentando me curar, saco. E assim, né? Não é fácil, é doído, é sofrido. Equilibradas, né? E às vezes casais equilibrados, eu falava, caramba, por que não fizeram assim? Só que, o que acontece? Nessa projeção, olha só como é que as coisas são. Nessa projeção, e eu sou bem real, assim, mas ao mesmo tempo, olha o que cria, né? Nessa projeção do deveriam ter feito diferente, acabou me moldando para o meu relacionamento. Óbvio, né? Aí como é que você vai agir? Ou igual ou muito diferente. Só que todos os dois são máscaras. Todos os dois são tentativas de evitar a dor. Tentativas de proteger. E aí acaba que no meu relacionamento, que é um relacionamento que foi muito íntegro em vários aspectos, eu percebo que eu me obrigava a aquilo ser muito perfeito por conta das imperfeições dali. E isso me aprisionou, mesmo que ninguém estivesse fazendo isso comigo. Sim. Eu mesma estava fazendo isso comigo. E fazer as pazes com a sua história, assim, eu acho que, apesar de ser muito bom olhar para aquilo que você se tornou, porque é o que é, não tem como mudar, é muito importante também enxergar que todos somos amor. Todos somos seres de luz e perfeitos, e que todos cometemos enganos. E nesse engano, a hora que a gente consegue olhar para o outro com esse olhar um pouco maior, assim, a gente consegue enxergar que a essência está ali. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente cruel, ninguém é totalmente errado. Existe um ser também enganado ali como você, existe um ser também machucado ali por alguém ali atrás. E a hora que a gente reconhece isso, a gente dá espaço para uma cura também do outro com ele, porque senão a gente carrega memórias de um para o outro, né? Tipo, o outro se sente culpado pelo que fez com você se sente mal porque fizeram com você, e aí você projeta para o outro, e a gente vai numa sequência de dor muito grande. Quando a dor é uma tradução também de uma idealização nossa, de que deveria ter sido melhor, poderia ter sido melhor, poderia ter feito assim como eu falei, né? E poderia ou deveria sempre vai ser algo de uma projeção amedrontada. Acolhe, aceita o que foi, recebe de braço aberto. É isso que eu quis dizer, assim, da gente tentar olhar as coisas de um jeito diferente, assim, porque eu acho que é importante tu olhar para a dor, é muito importante tu olhar para o que te aconteceu e dizer, bom, eu realmente senti isso, não dizer, eu vou perdoar por ser uma pessoa mais evoluída, porque eu tenho que ser uma pessoa evoluída, porque eu acho que isso não funciona, a gente tem que realmente sentir isso. Mas tentar, de repente, olhar as coisas de um jeito diferente, né? Tentar buscar um outro ângulo, porque toda história tem dois lados. O meu relacionamento que terminou agora teve dois lados, toda história tem dois lados. Então, acho que é isso, assim, é tu tentar olhar que sim, tiveram coisas ruins, mas as coisas ruins também te tornaram mais forte, ou não, ou, né? Foram experiências necessárias para a gente chegar até aqui, inclusive se conectar e estar nesse grupo com essa frequência. Então, acho que tudo faz parte, né? E tudo vai te trazendo mais clareza. Se você olhar para a sua essência como um todo, e não só como pai, mãe, marido, mulher, namorado, namorada, irmão, etc., tudo vai colaborar com o seu crescimento. Se você olhar para a sua vida sob um ponto de vista mais alto, né? Olhar de cima,
vai trazendo clareza, isso eu quero para mim, isso eu não quero, olha o que eu fiz, olha o que me fizeram, olha o que eu permiti. Então é tudo um campo de muito aprendizado, porque é um planeta escola, a gente está aqui para aprender mesmo. Então nessa recepção, nessa abertura, é um agradecimento muito grande, mesmo que seja um agradecimento que a gente codificou com dor. Né? Exatamente. É um processo, né? Eu acho que é um caminho, é uma luta diária, mas o que eu quis dizer, assim, com tudo isso, de uma maneira geral, é para a gente não se limitar só àquele trauma, àquela dor e ficar, porque a gente tende a ficar andando ao redor do rabo, que foi aquilo que a gente falou na outra, né? Tipo, eu fui machucada, eu fui machucada, eu fui machucada, eu fui machucada, e a gente fica repetindo e não olha as coisas de cima, né? Não enxerga o que também te trouxe para o caminho, que também tiveram alegrias nesse processo, que de lá até aqui muita coisa boa aconteceu, e a gente tende a olhar só o que acontece de ruim. A gente tende a focar só naquilo que nos fizeram. Eu acho que isso é o nosso ego, né? Sim. Acho que é isso, é a gente olhar só para o ruim, só para a parte que doeu, para a parte que machucou, e a gente fica repetindo, tocando o dedo na ferida, e não vai para frente, não evolui. Claro que não estou aqui dizendo que é fácil, pelo amor de Deus, não. Estou podre aqui. Inclusive, é um processo muito difícil, mas vamos lá, né? A gente tem que tentar. Totalmente. E se acolher nesse processo também, sabe? Se acolher mesmo, assim. Eu não tenho muito medo, porque eu tinha muito medo de sofrer e ficar no sofrimento. Hoje, se eu sinto alguma coisa que não foi legal, eu preciso me recolher e chorar aquilo ali, cara, eu deixo. E, nossa, não me prende. Aquilo não me define. Simplesmente um processo de limpeza ali. E se tornou mais fácil. É como se fosse nunca estar contra mim. Eu não queria chorar, eu não devia estar chorando, eu devia estar sentindo bem, eu devia estar não sei o quê. Isso tudo é aprisionamento de uma projeção também do seu eu. Sim, é muito incrível, assim, que quando tu começa a te libertar do ego, eu tenho me sentido um pouco assim, claro que, né, tô engatinhando, quem sou eu para dizer que tô livre de ego, a gente nunca fica, né? De luz. Mas eu tô num momento, assim, até comentei com uma amiga hoje, eu tô me sentindo vazia, e não é vazia assim, de nada, mas é que eu acho que quando tu começa a tentar te libertar do ego, tu tinha tanta coisa, que aí daqui a pouco tu pensa, opa, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Ou seja, não tá carregando tanta bagagem pesada. Sabe, tu começa a te libertar de tal maneira que assusta. Eu acho que é por isso que a gente se prende tanto a tantas coisas pequenas de ego, sabe? Porque a gente não sabe o que fazer. Uma amiga me disse assim, mas tu sabe ser feliz? E eu fiquei pensando, nossa, que pesado isso. Nossa, que cruel. Mas aquilo me pegou no meio, assim, tipo, tapa na cara, né? E é isso, acho que a gente precisa se esvaziar mesmo, a gente precisa entrar para dentro, mas de uma maneira mais leve, assim, né? Você acha que é esvaziar ou você está se tornando mais leve? Eu acho que primeiro é esvaziar. Eu acho que primeiro é se libertar, assim. Essa semana e depois do vídeo, da minha história, foi para mim um divisor de águas na minha vida, assim. Foi chegar àquela conclusão que eu cheguei, que eu compartilhei com vocês, foi muito sofrido. Nossa, eu chorei horrores. Não sei se vocês notaram, mas a pessoa estava desfigurada. E assim, agora eu tô me sentindo vazia, mas não é um vazia triste, sabe? É como se tem coisa pesada, né? É como se finalmente já sei o que foi, agora vamos passar para o próximo passo, né? Nossa, muito legal mesmo, de verdade. Quero te parabenizar de novo. Obrigada. Fácil não é. Não, imagina, fácil não é, mas é uma aventura também, né? Não, fácil não é, mas eu queria compartilhar muito com todos vocês que, assim, meu desejo mais profundo é que vocês consigam se esvaziar também, assim, que vocês consigam deixar ir, libertar, porque é um sentimento muito bom. Ai, que delícia!
Obrigada, Cristina. Nada, eu que agradeço. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Aproveita. Aproveitando, Oi, Nicole, aproveitando, tudo bem? Tudo bom, Estava aqui num momento desafiador para entrar na live, porque eu estou com visitas, né? Oh, E está sendo uma parte da minha escola. Oh, que bom. E entrou tudo a ver, né? É igual da outra aula, né? A gente teve esse encontro, tudo, um pouco de tudo, juntou e fez o meu. Muito obrigada a todos. Ai, caímos. Caímos. Desculpa, caímos. Ai, é muita emoção. É muita emoção. É porque o meu tripé, de vez em quando, ele... Não quero, não. Então, vou tentar dar uma abreviada em tudo, mas para passar num pedaço de todos. Entrando nessa questão do relacionamento, eu tive um relacionamento muito grande, muito longo, na verdade, e que eu consegui, no meio dele, dar uma interrupção, porque estava me fazendo mal, eu entendi, eu ressignifiquei, entendi, e venho trabalhando há cerca de mais ou menos uns 7, 8 anos, para tentar limpar, né? Mas aí eu fui passando pelos processos e um deles, recentemente, fazem só quase 5 anos, mais ou menos, que eu estou no Japão, e essa tem sido um ponto do start, né, para mudança, porque eu sempre tive a consciência do como, mas eu não sabia o como fazer, o por onde do start, porque a gente tinha as amarras, os medos e aquelas coisas todas do que a gente projetava ser o certo, né? E aí, quando eu vim para cá, eu já estava separada, tudo, usamos, né, a desculpa, ou sei lá, qual seria o nome que dá para minha filha vir estudar, mas na verdade foi o nosso recomeço, e aí a gente chegando aqui, tivemos todos os processos, eu comecei a me estabilizar, e eu senti o quanto eu estava forçando, e a somatória de tudo isso foram isso. Não sei se dá para ver, eu tive vários problemas de estresse, e aí o meu corpo está todo manchado, e eu ainda estou num processo de limpeza, e cada vez que isso acontece, foi porque eu falava assim, eu aguento mais um pouquinho, não dava ouvido, eu aguento mais um pouquinho, eu aguento mais um pouquinho, chegou uma hora e meu corpo fez boom, você aguenta mais um pouco? Então vamos ver o quanto você aguenta. E aí ele estourou com tudo e eu tô nesse processo, o meu corpo está todo manchado, até muito pouco tempo atrás eu andava coberta com vergonha disso, mas eu falei assim, não tenho que ter vergonha, é a somatória de tudo que eu escolhi, então se eu escolhi mudar agora, então vamos botar para fora isso daqui, vamos botar para jogo, que cada vez que eu tiver que falar, cada vez que eu tiver que mexer nisso daqui, isso daqui vai sair um pouco de mim. E aí, ok. Aí, essa é a segunda visita que eu tenho durante esses 2 anos, o pai da minha filha. A gente tem um relacionamento finito, graças a Deus, mas a gente tem uma sociedade indissolúvel, que é a nossa filha, até pelo menos a maioridade dela, que ela possa responder por ela. E no ano passado ele veio, ele é uma pessoa viciada em jogos, e aqui no Japão a gente tem cassinos em todas as esquinas. Nossa, e ano passado... Ele é japonês, não? Ele é filho de japonês. A família nasceu na época... a família foi embora na época da guerra e foram passando por lugares, por países. Ele nasceu no Brasil, mas eles foram todos registrados na árvore, né, da família, então ele conta como japonês. E quando eu casei, a minha filha também ela já nasceu japonesa, não porque ela está no Japão, mas pela condição e pela, como se fala, o benefício, né, da família. Um privilégio. E aí a gente veio aproveitando essa nacionalidade dela para ela estudar e seguir uma vida, porque do Japão para o mundo é muito mais fácil, talvez, do que do Brasil para o mundo. Não que o Brasil não seja capaz de suprir isso, mas as facilidades, os privilégios, a gente aproveita essa vulnerabilidade né? A gente aproveita a vulnerabilidade da nacionalidade e tudo bem. E aí, nesse processo, no primeiro processo de vinda dele para cá, foi uma época muito difícil, que foi bem a época que eu fui afastada do serviço. Eu ainda não tinha dado esses problemas,
mas tinha já sobrecarregado todos os meus limites. E eu fui afastada do serviço com estafa, com picos de depressão e pânico. E aí eu falei assim, mas eu não posso ser afastada. Eu ainda forçando, eu não posso ser afastada, só tem eu para resolver tudo isso aqui, só tem eu para pagar minhas contas. E apareceu do nada um meio que eu fosse remunerada com afastamento médico para me tratar. E nesse período fez o boom. Que eu conheci todas as situações, vem acontecendo essa bola de neve para eu encostar em cada situação necessária para a evolução, e eu achava que o meu foco era uma direção, mas só que está indo para totalmente diferente, porque tem vindo pessoas que estão passando por situações que eu passei, tanto no relacionamento quanto na situação física exaustiva, e eu falei assim, caramba, aí você falando assim, talvez você está indo para um lugar que você acha que aí não é, e eu achava que a minha área era restrição alimentar, essas coisas assim, e eu falei assim, por mais que alguém chegue a mim através da alimentação, tá indo para minha vida pessoal, tá indo para esse meu desencadear, como que eu dei essa virada e como eu consegui. E as pessoas falam, aí a Cris ainda falou assim, você consegue, a colega dela falou, você consegue ser feliz? As pessoas chegam a questionar a minha sexualidade por eu estar só, sem um companheiro. Mas eu falei assim, gente, eu tô me tratando, eu tô me curando, eu tô me aprendendo a me amar pela primeira vez, talvez. Eu acho que eu tô ressignificando essa palavra pela primeira vez na minha vida. E com uma outra pessoa não tem como, né? E a gente sabe que dependendo do fluxo, do ambiente que a gente tá, as pessoas que vêm pra gente ainda não estão, né, na nossa frequência. E eu já descobri que aonde eu tava não era o lugar que eu tinha que estar. Então eu tenho migrado para outros lugares e essas pessoas vêm aparecendo, como você falou, tem desencadeado. E aí eu conheci a constelação familiar por um mero acaso. E Ou seja, acabou... você está se reconectando com a sua essência, né? Totalmente, totalmente. E essas coisas têm me levado uma a cada vez para o próximo passo, e está sendo libertador. E outra coisa que eu estou aprendendo. Entusiasmo, né? E o entusiasmo, a palavra na sua essência, quer dizer preenchido de Deus, né? Sim, e outra coisa, eu tô sendo super gentil comigo. Eu tô fora do peso, eu tô toda manchada, toda cagada de arara, mas você tá radiante, ou seja, você tá no caminho certo. Ou seja, isso daí é libertador. Se libertar, vai se libertar. Uhum. Você vai reconstruir todo o seu eu naquilo que faz mais sentido para sua essência. Sim, e agora isso tudo aconteceu novamente. O mesmo cenário do ano passado aconteceu esse ano. O pai da minha filha está aqui, e ano passado ele ir para os cassinos estava sendo um martírio para mim. Esse ano ele foi, e aí minha filha nunca soube dessa parte da história, só sabia que a gente tinha tido um problema. E aí ela foi vendo, eu não precisei falar para ela, seu pai é um isso, seu pai é um aquilo, não. Porque ele é uma ótima pessoa, ele só tem um problema que ele não sabe cuidar. E aí ela pegou e falou assim, mãe, calma, está tudo bem, ele vai embora, não é para sempre. Eu falei assim, gente, que maravilha, ela entendeu sem eu precisar falar. Por quê? Porque ela tá vendo o que eu tô fazendo com outras etapas. Então eu falei assim, até a evolução dela tá acontecendo junto. Então, com 13 anos, você ter uma percepção dessa, não é para qualquer... Não é, né? Então eu falei assim, que maravilha, tá sendo libertador para mim. E ela falou assim, ele é assim, não vai adiantar, deixa ele ir. Depois que ele vier, ele vai dar presente pra gente, ele vai dar dinheiro, ele vai não sei o quê, porque é o que ele quer. Ele tá querendo suprir o que ele deixou faltar, e aí ele acha que indo pro cassino ele vai fazer isso. Eu falo assim, tá bom, deixa. Ela tá aproveitando e fala assim, ele vai embora, calma, respira. Eu falei assim, caramba. É tão diferente, né? Falar que o cara é viciado em cassino, a gente nem consegue imaginar o que é isso. E eu imagino Nossa, é muito louco. É um universo também muito louco, né? A minha vida foi destruída por causa de um cassino. Meu casamento foi destruído. Então, e aqui é liberado, e eles acordam muito cedo, eles vão para a porta, o cassino abre 9 horas. 1 para as 9, 10 para as 9, eles estão lá. Ele não renovou carteira de motorista, não nada, separou um dinheiro, que ele falou assim, eu vou... Aí aqui a gente chama o freelancer como arubaito. Ele falou assim, eu vou fazer meu arubaito diário. Todo dia ele tá indo, ele pega a bicicleta da minha filha, na primeira hora que abre, ele vai, fica lá um tanto de período, joga,
aí ele pede, aí eles têm um horário que eles podem pedir tipo um intervalo de almoço. A gente fala aqui que o quê, né? Que é um espaço que você pode tirar um descanso. Eles colocam uma prancheta na sua máquina para ninguém mexer na sua máquina, você deixa seus cigarros, as coisas lá. E aí a pessoa vem em casa, come, faz o que tem que fazer, vai no banheiro, dá aquele tempo, volta para a mesma máquina e fica até 10 horas da noite. 10 horas da noite, que é o último horário que as máquinas desligam. Uau, gente, imagina isso. Ó, quem tiver com sono, dá uma sacudida para que a gente não durma, tá acabando nas últimas perguntas. Nicole, eu quero te agradecer. Nos deu um overview aí de várias coisas e, ao mesmo tempo, um testemunho lindo da sua transformação. A gente está aqui com você. Gratidão. Continua seguindo a direção da sua essência, porque está te chamando e está te mostrando um caminho lindo pela frente. Muita coisa vai mudar, mas deixa mudar, até que se assente no seu novo eu. Porque é isso que está acontecendo. Parabéns. Com certeza, gente? Gratidão. Gomei, né? Desculpem a demora, mas era o mais breve possível de 15 anos. Imagina, super tranquilo. Obrigada, obrigada. Alguém mais? Eu queria agradecer a Nicole essa história que ela contou agora, porque fez um pouco sentido bater com a minha vida, assim, porque, assim, eu não conheço ninguém que é viciado em jogo, né, mas meu avô, ele tá vivo, né, mas ele tem Alzheimer e ele era viciado em jogo. Assim, a minha avó me contou isso há pouco tempo. Olha. Assim, tem um problema, assim, grave da minha família. A minha avó, ela é bem estressada, pessoa super estressada, assim, com a vida, um monte de coisa, sabe? Mas até hoje, assim, ela teve, assim, a minha mãe passou por muita pobreza, né, quando ela era pequena, ela e todo mundo, né, da minha família, e a minha avó, ela sempre escondeu isso, que ele era viciado em jogo da família. E, só que, assim, não era cassino, mas era jogo do bicho, alguns jogos, né, e parece que desde, assim, há muito tempo atrás, ele tentou até me dar casa, ele vendia todos os móveis da casa, vendia um monte de coisa, era assim, um negócio bizarro. É muito sério isso, mas, muito assim, sério. E é interessante a gente olhar sob o ponto de vista do eu superior, o que é um vício. Um vício é você acreditar que tendo aquilo que aquilo te traz, você vai se conectar com o seu melhor eu. É mais uma máscara, mais uma tentativa, mais uma ilusão. E é muito importante a gente perceber isso, porque nós todos temos vícios. Ou é um vício emocional, ou é um vício de atitude, ou é um vício permitido, né? E que a gente possa também aprender com isso, né? Porque nós todos estamos suscetíveis a vários tipos de engano. Eu quero ouvir mais alguma pessoa. Eu queria que hoje só tem o Fábio de homem, você não quer falar um pouquinho? Pode ser? Júlia, obrigada. Deixa eu tirar aqui. Tira o seu... Isso, pronto. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Então, tá friozinho aí em Lages, cara. Tá bem frio. 0 graus de hoje. Tá bem frio. Então, eu vendo todos falando sobre essa questão de ressignificação, né? E eu acho que eu tô num momento bem assim. Eu também venho de uma história aí que eu acabei partindo para esse lado mais interiorizando meu ser, enfim, conhecendo essa parte da centelha divina, onde até pouco tempo atrás, não é que eu não sabia como que existia, mas de certa forma eu negligenciei por muito tempo, né? E eu até postei, acho que faz umas 2 semanas atrás, algo do tipo que eu li na internet. Se você não muda, ou se a gente não muda, tudo se repete. E sabe quando você tem consciência de que essa transformação acontece, de que a gente está nesse processo de transformação, de que a gente orar e vigiar, não tem aquela história do orar e vigiar, né? Você tem que se manter atento para que você não acabe fazendo as mesmas coisas ou repetindo as mesmas coisas. Só que eu acho que você é o que você vibra, né? De certa forma. E se teu espírito ainda clama ou determina que aquilo tem que ser daquela forma, acredito que você acaba vibrando esse tipo de energia ou de sentimento e emoção, até mesmo pessoas acabam retornando de uma outra forma, e aí você se vê novamente naquela questão de onde você tem que parar, se conscientizar que isso
vai se tornar uma repetição e que você precisa sair disso e você tem que começar tudo de novo. É o recomeçar de novo que muitas vezes é o mais difícil, assim, eu penso. Porque é sempre você parece que num ciclo. Eu estudo muito a psicologia budista e o budismo a gente é como se fosse uma roda do samsara, né? Onde você vai do céu ao inferno. Isso pode ser numa vida inteira ou até mesmo no mesmo dia, né? No mesmo dia. Hoje você acorda bem, de repente você vai dormir não tão bem assim. E essa maneira de você ressignificar as coisas, de você repensar as coisas e dar uma vazão para isso, é como se você realmente tivesse crença de que existe sim uma data limite para você expirar. Acho que é isso, tipo uma data de expiração onde você tem que se condicionar, não, mas não por condições, né, como a gente estava falando ali no início, né, e se a gente vai muito por condicionamentos, né, e essa condição de, eu só vou ser feliz se isso acontecer dessa forma, ou só vou ser feliz se quando eu tiver isso, enfim. Então, esquecer dessas condicionantes, porque tomar consciência delas, saber que elas existem e saber trabalhar bastante com isso, né? E o ressignificar as coisas é que eu acho que às vezes eu penso assim, mas eu estou ressignificando algo que está se repetindo novamente, ou isso é um ciclo que eu preciso passar e repassar, e reviver, e aprender a olhar de uma forma diferente, de um aspecto diferente, de um prisma diferente, que muitas vezes, se você tivesse já 100% bem naquilo que você quer sublimar na sua vida, né, não aconteceria. Então, muitas das vezes eu acho que você não está afim, assim, realmente, né, que você chega e diz, não, mas hoje eu não quero, hoje eu quero, sei lá, ligar a TV e assistir um filme, fazer alguma coisa boba, enfim, não pensar muito, porque isso acaba até se cansando, assim, de certa forma, né. Eu costumo você tem que tomar cuidado com os processos muito mentais. Eu sou muito mental, acho que é isso, porque fica pensando em querer dissolver, diluir aquilo, e isso acaba trazendo uma carga maior, eu acho, de energia, que também não é tão boa assim, né? Quando eu me vejo pensando em determinadas coisas que eu não consigo sair daquele pensamento, faço meditação, mais uma faço tentativa de controle, né? Porque, de uma certa forma, é uma tentativa de controlar algo que nitidamente é incontrolável e por isso gera angústia ao invés de alívio. Faz sentido? Sim. Porque Exato, é muito mais fácil conseguir transformar quando você vai para a frequência do sentimento. Ou seja, isso que eu estou pensando está vibrando em algo que está me deixando mais tenso ou mais relaxado. Mesmo que seja algo que você queira se apegar um monte, não, mas eu tenho que refletir, não, mas eu tenho que pensar. É muito importante você se perceber como um ser de energia. Existem muitas linguagens extremamente maravilhosas, mas que já estão defasadas, já se foram. A humanidade já evoluiu, já entendeu outros níveis de entendimento, e por mais bonitas, espiritualizadas, incríveis que sejam, são ainda muito ego-mente ou de uma crença de sofrimento. A gente vem de uma era muito grande dos santos, dos monges, de muito no sofrimento. E hoje já existem outros caminhos, que são caminhos que te trazem mais facilmente para a leveza e para o amor. Não porque não sejam caminhos válidos, foram muito válidos, mas a humanidade como um todo já evoluiu. E já tem outras formas, outras linguagens que são muito mais rápidas e muito mais claras de iluminação. Que são, sim, tem a disciplina, mas é um outro tipo de disciplina. E se perceber onde você nasceu, quer dizer, você nasceu num contexto, num país capitalista, dentro de uma realidade completamente diferente, de repente, da realidade budista. Exato. Não que eu esteja discordando dos conceitos budistas, não me confunda. Não confunda o que eu estou falando com isso, de jeito nenhum. Mas eu estou te trazendo um pouco mais de alívio para a sua vida em particular e uma visão um pouco menos mental. Um pouco mais o que eu estou sentindo com isso. Espera aí, deixa eu ouvir minha bússola interna que contém tudo aquilo que eu preciso e começar
a entender como fluir um pouco melhor com a vida. Como você mais falou, tem vontade de ver televisão, tá. Vá ver televisão. Vá. Se é isso que o seu impulso foi, dali você pode ter um outro impulso. Por quê? Porque te trouxe alívio ali, naquele momento. Talvez você só precisava de algo que quebrasse a sua mente para você parar de pensar tanto. Porque o pensamento, o excesso do pensamento, ele tem a ver com excesso de controle. Só que a hora que você tenta agarrar o que não dá para agarrar, aí você se sente mais angustiado, ao invés de se sentir mais aliviado e mais conectado, entende? Uhum. A meditação te serve perfeitamente bem. Acho que é algo que você pode usar muito, mas também coisas que te façam rir. Coisa besta, que te faça rir, que faça vibrar e liberar, através de não levar tão a sério a vida, de não levar tão a sério tudo. Eu não digo não levar tão a sério, não no sentido de não achar sagrado tudo, mas no sentido de não se agarrar tanto a cada pequeno detalhe. Porque aí é como se a gente decodificasse o milagre e ele deixe de ser um milagre, entendeu? Apenas abraçar mais a vida. É isso que você falou. Na verdade, é um momento onde a gente precisa, principalmente eu, onde você acha que parece-me que é um prazo de que todas as possibilidades ou seja, de um novo relacionamento, de uma outra colocação no mercado, que vai me trazer mais felicidade no trabalho, não em termos de dinheiro, mas de bem-estar. Mais preenchimento interior, mais realização. Isso, E é um sentimento de como se todo mundo tivesse em busca disso, assim, de procurando isso, ou a grande maioria das pessoas agora parece que realmente é um tempo realmente de mudança, onde as pessoas precisam se conscientizar de que ou é bem taxativo, assim, ou vai ou racha ou dá ou desce, né? A questão dos extremos parece que é uma questão mesmo de que parece que tem um prazo de validade, que aquilo tem que um ciclo que tem que se encerrar, porque o propósito que a gente está aqui justamente é esse, o propósito divino, né, de nos tornarmos felizes, de fazer as outras pessoas também contribuir para a felicidade, né? Só toma cuidado, assim, e não te, como é que se diz? Não te criticando, mas te auxiliando. Data limite ou prazo limite, tudo isso é conceito amedrontador, tá? Exato. Se você olhar para isso como algo muito generoso, falar, não, nós chegamos no momento que a gente vai ser feliz, olha como muda. A gente está sendo convidado a ser feliz, muito mais do que qualquer outra coisa. Convidado a estar numa frequência de amor, convidado a trabalhar mais com que a nossa essência faz sentido com a essência, porque a essência, na verdade, é apenas a expressão dos talentos, e os talentos precisam ser utilizados para que o mundo se transforme de verdade, e porque a pessoa que não encontra... Porque, assim, existem muitos desdobramentos naquilo que é conversado, mas tentando só te trazer um pouco mais de leveza para que o mundo não é amedrontador, isso é uma condição que a gente criou, e a gente precisa olhar para as pessoas e para o mundo com mais amor, com mais abertura, com mais entrega, mesmo com situações que parecem divergir muito disso que eu estou falando, sabe? Existe uma ordem universal acontecendo a todo momento, a gente precisa confiar mais nela, entender que ela sabe melhor, que não cabe a nós decidir os rumos do planeta, mas sim reagir de forma cada vez mais amorosa perante nós e o próximo, cada vez mais em paz, cada vez mais alegre, cada vez mais consciente, para que a gente possa ressoar e realmente ter uma atitude que transforme de verdade, ao invés de somar o caos através do medo, através da crítica, através do controle, através do autoaprisionamento, do aprisionamento do próximo. Aí sim, pessoas similares se aproximam em situações diversas. Exato, mas não que eu esteja vibrando nessa questão, mas é uma sensação apenas. Sim, sim. E parece que as possibilidades já se esgotaram, enfim, mas isso é uma coisa que é uma crença limitante, e é uma questão de que a gente fala tanto em crença limitante, que isso acaba limitando um monte de coisa, né? Dando liberdade para essa palavra, eu acho que acabam se expressando cada vez mais outras coisas, eu acho que isso faz parte também do autoconhecimento, não sei. Sim, sim, sim. Né? E se questionar é importante também, tentar se entender, como você falou, você acabou de se abrir para um universo, como você mesmo falou, e é natural que você
observe da mesma forma como você observava as outras coisas, mas de uma forma mais analítica. Isso, e a gente acaba sendo, a sensação também é que a gente acaba sendo confrontado, né? É como se você quiser, é uma dualidade, onde você resolve caminhar ou persistir na tua trajetória, né, na questão espiritual, na elevação, na interiorização, em autoconhecimento, mas ao mesmo tempo, de outra forma, parece-me que é a questão do negativo, né, permeia tudo também, de certa forma, as pessoas, sim. né, enfim, as pessoas, né, sim. acabam por energia mesmo, por vibração, não sei, tendo essa coisa doida de que parece que tudo vai, enfim, é enlouquecedor às vezes, né? Você parar Sim, pra com pensar. certeza. É um processo que gera essa sensação e, ao mesmo tempo, é um aprendizado, é uma tateando que a gente vai aprendendo. E é importante você perceber que esse ajuste de vida não é dual, ele é integral. Você não vai viver só a espiritualidade está dentro da sua vida. Ela vai estar imersa em tudo que você vai estar fazendo. Você vai trazer isso para tudo. Você vai trazer isso para a maneira como você vai lidar com o outro, você vai trazer isso para a maneira como você acorda, para a maneira como você dorme, você vai trazer isso para a maneira como você arruma a sua casa, como você lida com o outro, como você cuida do seu trabalho. E é isso que é a espiritualidade, muito mais do que uma fuga, a integralidade, estar presente. E as coisas que você vê que não fazem sentido nisso vão naturalmente saindo, ou às vezes em processos dolorosos, né? Eu tenho, sabe aquele monge? Ele é um cara que fala, é um cara, é budista inclusive, que chama Moji, eu acho, M-O-J-I. É um cara que ele tem umas mensagens bem bacanas. Ele conta que ele começou a frequentar a Índia e ter o chamado e tal. E aí ele trabalhava com arte, né? E ele começou a sofrer muito porque ele deixou de trabalhar com ele que ele ia trabalhar porque ele queria realmente abraçar a missão dele, que envolvia ele ser uma pessoa que compartilhava mensagem e tal. E ele não sabia como é que ele ia falar para os alunos, como é que ia ser, porque chegou a época que ele ia encerrar aquela atividade e ia começar outra, né? Ele sofrendo como é que ele ia fazer e tal. E aí, no dia que ele foi comunicar que ele chegou, nenhum aluno tinha ido. Naturalmente, todos tinham ido para outras histórias e ele nem precisou comunicar. Então, assim, ele criou um sofrimento de algo que já estava planejado, Deus já tinha organizado tudo. E ele só precisava aceitar. E na maioria das vezes a gente só precisa aceitar, né? Então, é um aprendizado para todo mundo. Eu todo dia aprendo, né? Eu ensino aprendendo o tempo inteiro. E eu quero que vocês reflitam. Eu quero muito que vocês reflitam essa semana sobre essa questão da dualidade. Quer dizer, como que eu estou respondendo ao meu ego ou ao meu superior? Quem está mandando agora? Quero que vocês criem alarmes. O meu exercício para vocês vai ser esse. Vocês vão criar um alarme a cada hora. E na hora que esse alarme tocar no celular, vocês vão perguntar: quem está no comando agora? E a sua emoção vai te falar. E se a sua emoção estiver negativa, provavelmente é um sinal de que você está no seu ego, ou seja, você está ou percebendo a realidade de uma forma que você queria que fosse diferente, não aceitando, não se entregando, ou você está criando um conflito interno com o que você está vivenciando, né? E ali você vai buscar um alívio, você vai buscar perguntar para a sua essência: como eu posso responder melhor? Como eu posso responder melhor? Convida seu eu superior a responder ali. E alguma coisa vai vir de intuição. Às vezes vai tomar uma água, às vezes levanta e anda, às vezes vai olhar para a janela, às vezes continua, às vezes toma um banho, às vezes cala a boca, não fala mais nada, sabe? Então, você aprender a criar um pouco mais de intimidade. Se a cada hora você é lembrado, você volta naquele ponto. Fica pelo menos 1 minuto, tá? É essa disciplina que é preciso ser criada. O resto se encaixa com essa disciplina. Tá bom? Quem está assistindo gravado, meu muito obrigado por você que nos acompanhou aqui. Gente, eu quero agradecer a todo mundo. Eu não consegui ouvir todo mundo dessa vez, mas eu quero muito que quem não conseguiu falar e queria falar depois, Bianca, Patrícia, Ana, Juliane, Marina, Andréia, que não puderam falar aqui, porque acaba que se a gente
se estender muito mais, fica muito longo, manda para mim, manda no grupo, eu vou ter o maior prazer de responder e a gente vai conversando, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa troca. Pode ser, gente? Tudo bem? Tira o mudo, gente, para a gente dar um tchau aí coletivo, por favor. Fábio, obrigada. Márcia, Valeu. Júlia, Nicole, Valeu, Cris, que compartilharam. Obrigada de coração. Um abraço aí em quem assistiu gravado. Vamos estar presente na próxima, que é muito importante. Na próxima a gente vai falar de lei da atração, que é um assunto que eu amo, que eu vou compartilhar com vocês, formas simples e fáceis de aplicar para essa elevação de frequência. E o que vocês tiverem dúvida, podem me perguntar, eu tenho toda a abertura de responder para vocês. É um prazer enorme estar servindo aqui nesse momento, com toda a honra, toda a humildade e com todo o poder também, que a gente todos nós somos seres poderosos, amorosos, de luz, e que a gente reconheça esse nosso lugar e exerça nosso papel no mundo. Muito obrigada a todos, parabéns a todos, gratidão profunda. E até a próxima. Até. Beijo grande. Vejo vocês no grupo, que aquele grupo está muito bom.